O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Ao menos pela contagem da NASA, os astrônomos podem comemorar a partir desta semana a marca dos 5.000 planetas descobertos fora do Sistema Solar. O recorde histórico foi atingido em 21 de março, quando 65 novos exoplanetas foram adicionados ao NASA Exoplanet Archive, um dos vários catálogos destinados a listar e contabilizar esses astros. Há algum desacordo entre eles, dependendo dos critérios adotados por cada um para validação de candidatos a planeta, mas é seguro dizer que furamos a marca dos 5.000. O marco foi atingido 30 anos depois da primeira descoberta de um exoplaneta, feita onde menos se esperava, ao redor de um pulsar, em 1992. Seu descobridor, Alexander Wolfson, da Universidade Estadual da Pensilvânia, vê o achado original como um prenúncio do que estava por vir. Ele declarou agora, ouvido pela NASA: se você pode encontrar planetas em torno de uma estrela de nêutrons, planetas têm de estar basicamente em todo lugar. O processo de produção de planetas tem de ser muito robusto. Com efeito, em 1995, os astrônomos Michel Mayor e Didier Queloz encontraram o primeiro planeta ao redor de uma estrela similar ao Sol, e de lá para cá a contabilidade aumentou exponencialmente, com grandes satélites caçadores desses objetos, como o Kepler e o TESS. O idealizador do Kepler, o astrônomo William Boruch, agora aposentado, não deixa de se encantar com os incríveis achados feitos pela missão. Ele disse, abre aspas, "Tenho uma real sensação de satisfação e de encantamento com o que há lá fora. Nenhum de nós esperava essa enorme variedade de sistemas planetários e estrelas. É incrível. Até agora, os achados podem ser divididos em 4 categorias básicas. 30% são de gigantes gasosos do tamanho de Saturno ou maiores. 35% são similares a Netuno, com grandes invólucros gasosos. 31% são superterras ou mini-Netunos, planetas que não têm um equivalente no Sistema Solar. E 4% são pequenos e rochosos, do porte da Terra ou menores." Cássio, seguinte, né? Vamos falar a verdade aqui. Esses percentuais são interessantes, mas eles falam muito mais do viés de observação do que da real distribuição desses exoplanetas. Há modelos que tentam compensar pelos vieses, que sugerem que talvez as superterras, talvez os rochosos menores sejam os mais comuns, e os gasosos disparados, principalmente os gigantes como Júpiter e Saturno, devem ser os menos comuns, mas representam uma amostra, uma parte enorme da amostra, porque são os mais fáceis de achar, né? Então, assim, esses números eles têm que ser lidos com esse prisma de, olha, as nossas técnicas de detecção criam esses artefatos, não use essa estatística para achar qual é a frequência desses tipos de planeta. Mas ainda assim é muito interessante e surpreendente que a gente veja 31% dos planetas descobertos não tem equivalente no nosso Sistema Solar. Estamos falando de superterra ou mini-Netuno, que simplesmente não tem um parecido, para a gente saber como é. Quer dizer, tem muita coisa ainda a descobrir, a explorar, e agora que a gente chega num número superlativo como 5.000, começa o verdadeiro jogo, que é pegar cada um desses 5.000 e tentar descobrir qual é a deles, né? Exato. Isso que você estava falando é muito importante, né? A questão do viés, né? Nós temos, o que é isso, né? Você tem, olhando o valor de face desses dados, você tende a crer que a Via Láctea produz um determinado tipo de categoria, né? De planetas, por exemplo, os Júpiteres quentes, né? Coisas desse tipo, mas na verdade a gente precisa escalonar isso com a capacidade instrumental, né? Nós estamos com instrumentos ainda, por mais avançados e interessantes que eles estejam hoje, com uma capacidade de descobrir justamente esses monstrões, né, que produzem tanto um trânsito bem pronunciado, porque aí você consegue tirar outras dúvidas e esclarecer que é realmente um exoplaneta e não coisas da própria estrela, ou através lá da espectroscopia, né, de alta resolução, que você pega o bamboleio gravitacional, que é produzido mais fortemente por grandes massas, portanto favorecendo de novo exoplanetas que tenham, né, mais matéria, e são esses quem os Júpiter quentes e até mesmo os mini-Netunos, né? Mas de qualquer maneira você precisa ter atenção com isso e fazer esse escalonamento. Você tem como fazer uma estimativa estatística
de quanto você está perdendo das outras categorias por causa do seu instrumento. Mas fica aí sempre a dúvida de você ter um número mais próximo da realidade. Agora, eu vi uma charge até em algum lugar que eu não estou conseguindo lembrar aqui, mas falando dessa história, vamos fazer o anúncio bombástico, o quê? Mais um exoplaneta descoberto. Passou essa fase, né? Essa fase aí de mais um exoplaneta descoberto, não dá manchete, então vamos ter que fazer agora a segunda parte do dever, que é o que? Pegar, né? Tem 5.000, você pode escolher a época do ano, você pode escolher a região do céu que você vai olhar para procurar esse exoplaneta e fazer o quê? Estudar ele melhor. Tem candidatos melhores, tem candidatos piores, tem candidatos mais interessantes, tem candidatos que não são tão interessantes, mas que agora chegou a hora de você começar a fazer caracterização de sistema por sistema, ao invés de tentar procurar em baseadas mais um elemento, mais 10 elementos para esse catálogo. 5.000 já é um número bastante razoável. Claro que isso não quer dizer que as missões sejam inúteis, né? Porque sempre ampliar, e aí com melhorias técnicas de processamento, melhorias de instrumentais, você consegue chegar romper esses limites do viés e encontrar coisas, né, que realmente se aproximem da distribuição estatística que a gente gostaria de ver. Mas, isso você falou bem, chegou a hora da gente escolher os mais promissores, desenvolver pesquisas nesses casos, como lá os sistemas do TRAPPIST, que precisam ser estudados, tem chance de ter um ambiente habitável, então seria um foco bastante interessante de você apontar as atenções para lá. Outros sistemas, e aí você estudar essas histórias de migrações, como é que Júpiter consegue sair da onde deveria se formar, lá na linha do gelo, na linha da neve, e aparecer no lugar de Mercúrio. Então, essas coisas todas já estamos caminhando para uma situação de que é hora da gente sentar e mexer nas teorias. Agora, um aspecto interessante da pesquisa de exoplanetas, e que eu fico me perguntando como vai se desenvolver daqui para frente, é que elas são intensivas em observações, né? Para você descobrir um exoplaneta, você tem que fazer muitas observações da mesma estrela. Para você analisar um espectro e colher dados suficientes, você também tem que fazer muitas observações. Não é uma coisa pontual, que você vai pega um tempinho num telescópio espacial e faz, né? Tanto que o Spitzer só começou a ser marcante na área de exoplanetas quando ele ficou meio desocupadão lá, perdeu o instrumento, já não tinha mais o poder de resfriamento e tal, aí falou, bom, agora vamos usar, aponta ele aí, deixa ele um mês apontado para TRAPPIST, vamos ver o que ele pega. E indo para frente a gente vai ver o Hubble, que vai continuar sendo muito disputado, o James Webb, que vai ser mais disputado ainda, e os telescópios de solo de próxima geração, que também serão disputadíssimos. Esse trabalho de caracterização de exoplanetas vai cair naqueles mais manjados, que realmente tem apelo para esses grandes telescópios, e o trabalho de formiguinha, de olhar um, olhar outro, vai cair para os telescópios que hoje estão na faixa dos 10 metros, como o VLT, o Gemini, que vão ter, digamos, um certo alívio depois que tiver os maiores para pegar as pesquisas mais pontuais, assim? Não, sem dúvida, isso acontece, né? Você tem uma nova geração, quando os KEKs, né, que tem 10 metros apareceram, os LTs apareceram, todas essas pesquisas mais, entre aspas, glamurosas, né, foram imediatamente para esses grandes telescópios, e os da geração de 4 metros acabaram ficando ali com as rebarbas, ou com projetos de longo prazo, como você estava mencionando. Ou seja, você tem um projeto que você precisa de uma batelada de dados, que você precisa sempre ter esse fluxo de entrada, precisa ter uma grande equipe para tratar esses dados. Você submete um projeto de longo prazo que vai durar aí 2 anos, 3 anos, ou seja, 6 semestres, e isso você não vai conseguir colocar num grande telescópio, num telescópio como esses aí, os super telescópios, a classe dos 20, 30 metros, vai ser muito difícil, pelo menos nesses primeiros anos, de você emplacar um projeto desse que não tem um grande apelo. Aí realmente você não vai conseguir pegar, né, o cenário geral através de um telescópio desse. Então, para esses grandes telescópios, os mais badalados, vão os sistemas mais interessantes, como o TRAPPIST, como alguns Keplers que tem aí, você vai realmente caracterizar aquele caso pontual. Então, vamos caracterizar o sistema de TRAPPIST para saber se temos
condições habitáveis em determinados planetas e depois ainda se nesses planetas com condições habitáveis tem alguma bioassinatura. Então isso realmente vai acontecer, deixando os telescópios de 4 metros, de 10 metros aliviados para você conduzir projetos de longo prazo que faça aí caracterização abaciadas de casos, né? A gente viu agora, né, o DESS, né, o Dark Energy Survey, nos telescópios de 4 metros. Ele ficou nublando um tempão e foi lá para o Mayal, no Kitt Peak dos Estados Unidos, que também tem 4 metros. Né? Então já é o alívio que você estava mencionando, deixou esses trabalhos de burro de carga, no trabalhão pesado mesmo, com uma classe de telescópios que já não está tão competitiva quando você pensa em quê? Profundidade, em resolução, em qualidade ótica. Então, para fazer esses grandes surveys, pequenos telescópios. E agora nós vamos ganhar um pequeno telescópio da classe de 10 metros, né? O que é fantástico, fantástico. Não deixa de ser uma ótima notícia.